O quadro Direto ao Ponto, com a participação do médico psiquiatra Dr. Rafael Moreno, para falar sobre o impacto da campanha Setembro Amarelo no número de suicídios no Brasil. É um tema de extrema importância que segue preocupando, né, Dr. Rafael Moreno? Bom dia. Isso aí, bom dia. Bom dia. Agora nós estamos em outubro e achei interessante a gente abordar essa pesquisa que eu encontrei aqui, que foi publicada numa revista internacional, tá? E foi de um grupo brasileiro, né, que analisou o impacto da campanha de Setembro Amarelo na taxa de suicídios no Brasil. Então, lembrando que o Setembro Amarelo ele iniciou em 2015, tá? A gente tem 10 de setembro, que é o dia da prevenção do suicídio, e aí se optou por pegar o setembro para trabalhar essa questão da campanha de prevenção do suicídio. E esse estudo levantou a taxa de suicídio de 2011 até 2019, e o interessante foi que lá em 2011 se tinha uma taxa entre 5 a 6 suicídios a cada 100 mil habitantes. Tá? Na verdade, desculpa, nós tínhamos uma taxa de suicídio em 2011 de 5 suicídios a cada 100 mil habitantes, e em 2019, depois de implementada a campanha, aumentou essa taxa. Essa taxa foi para 6,41 a cada 100 mil habitantes. Então, teve um incremento aí de suicídios de 6,2 em 2017 e de 8,6 em 2019. E o que o artigo traz muito é disso, de que campanhas isoladas elas não impactam na taxa de suicídio. Tá? Em nenhum lugar do mundo, pegar um dia específico, vamos falar sobre prevenção disso, que isso vai de fato ter um impacto. E a gente está vendo aqui que, olhando num primeiro momento, até teve um impacto negativo, aumentou o suicídio no Brasil depois de implementada a campanha de Setembro Amarelo. Tá? Lembrando que esse estudo tem uma limitação, de que a gente chama de limitação ecológica, de que a gente não tem muitas vezes como delimitar o papel determinado daquela campanha, porque são várias variáveis, né, que a gente vai ter que vão impactar no aumento ou não do suicídio. Mas o fato é que a campanha não está surtindo efeito no Brasil, principalmente isso. É muito bonito a gente falar, dizer, né, que a gente tem que acolher as pessoas nas suas problemáticas, escutar, nós temos que falar mais sobre saúde mental. Fala isso num dia, fala isso talvez num mês, e nos outros meses volta tudo ao normal, tá? Então, e lembrar que prevenção do suicídio é muito mais do que fazer uma campanha. A prevenção do suicídio é melhorar a estrutura de saúde de um país, é melhorar a estrutura de educação do país, é melhorar a estrutura de serviço social, de trabalho num país, é melhorar a situação econômica de um país, é querer quebrar tabus culturais. Então, falar em prevenção do suicídio é muito complexo. E isso é importante para qualquer campanha, né? A gente tem que ter essa atenção de que não basta a gente só falar um dia, um mês e esperar que vai ter muita mudança, né? A gente, que nem às vezes trabalha palestra na empresa, palestra no colégio, não vai ser uma palestra lá que a gente trouxe, lá aquele personagem super famoso, aquele palestrante super famoso que vai mudar a cultura de um ambiente. Mudar a cultura de um ambiente, mudar números, fazer prevenção de algum problema de saúde, é um trabalho contínuo que tem que ser feito 365 dias ao ano. Pois é, e aí fica o dilema, e a gente sabe aqui no jornalismo que a gente tem muito cuidado, e a Rádio Independente historicamente tem cuidado com isso, de não se divulgar o suicídio, para justamente não dar a ideia, não fomentar ainda mais. Mas por esses dados, e claro que é algo de 2019, eu não sei se tem algo mais recente também que foi visto, se continua aumentando, daqui a pouco parar de falar, o que poderia se trabalhar para que se diminua de fato esse número de suicídios aqui na nossa região, no Brasil como um todo. Sim, se tem uma expectativa, tá, que independente de se falar ou não, de campanha, de que o suicídio vai ter uma estabilidade ali por volta de 2030. Você tem uma expectativa, tá, de que vai se aumentar, principalmente nos países subdesenvolvidos. Tá? Lembrar que quanto mais desenvolvido o país, mais suicídio se tem. Tá? Quanto então, mais desenvolvido, mais suicídio. Exatamente. Por quê? Os países desenvolvidos eles têm mais suicídio. A principal teoria é de que no ambiente de pobreza, de ausência de necessidades básicas, o indivíduo se preocupa mais com a sua sobrevivência. Tá? Essa é a principal teoria. Então,
o pensar na sua carreira, o pensar assim, em problemas com a família, isso são problemas mais sofisticados, digamos assim. Se tu está passando fome, tu vai lutar pela vida. Tá? Se tu está passando frio, vai lutar pela vida. Não vai querer te matar. Tá? Então, como os países desenvolvidos, essas problemáticas de necessidades mais básicas não se tem, tá? Então a pessoa se preocupa com outras coisas mais nobres, digamos assim, que é a autorrealização, a questão da valorização do trabalho, a valorização da família, os relacionamentos, e é nisso, muitas vezes, que a gente vai ver os estopins, né? A maioria dos suicídios, quando a gente fica sabendo, a gente acaba ficando, brigou no trabalho, deu um problema, a empresa faliu, deu um problema lá com a esposa, uma traição, e a pessoa vai tendo suicídio. O indivíduo do país subdesenvolvido que está lá passando fome, passando frio, está em guerra, ele não vai ter essa preocupação em relação a suicídio, ele vai querer sobreviver. Então essa é uma das grandes teorias de que porque os países desenvolvidos têm mais suicídio. Lembrando que se a gente está numa caminhada dos subdesenvolvidos irem para mais desenvolvimento, tá? Então a tendência é que também nos subdesenvolvidos a gente faça com que esse aumento vá acontecendo gradativamente. Depois tem uma estabilidade, tá? Então até 2030 aí ainda se espera que a gente vai ter um aumento. E se a gente for entrar no tema, né, os países desenvolvidos, alguns inclusive já estão legalizando práticas de suicídio assistido, né? Uma coisa que até já tinha conversado com vocês nas internas, né? Então tem todo esse dilema, acho que é um tema super sensível. A pessoa assim como ter o direito de escolher o que ela pretende Exato. ou não da sua própria vida, Exato. seria mais ou menos por essa linha. Exato. É coisa que no nosso país enfim, um debate que a gente nem entrou ainda, né? Mas os países desenvolvidos já têm esse debate bem estabelecido, alguns com leis bem claras sobre essa questão do suicídio assistido. Estados Unidos, alguns países da Europa, tá? Então, enfim, é um tema bem complexo assim da gente discutir. As pessoas dão sinais de que isso pode vir a acontecer. A gente é perceptível, porque daqui a pouco quem nunca passou por essa situação ou próximo disso não faz ideia de quais seriam esses sinais, ou também é muito específico de cada pessoa, muda muito de pessoa para pessoa. Muda muito, né? Se a gente for pegar a causa dos suicídios, ela é muito diversa, tá? Entre pessoas vai ser muito diferente cada histórico, mas em geral dão sinais, sim, tá? Então a ideação suicida, na grande maioria das vezes, é relatada, tá? Pelo menos para alguém assim próximo, para alguém. A questão também de queixas físicas é muito comum. Um período antes do suicídio, a pessoa consultar com algum médico ou com algum outro profissional de saúde por questões físicas. Estou com dor de cabeça, estou com tontura, não especificamente falando sobre o suicídio em si. Então, por isso que todo mundo tem que estar mais ou menos treinado e lembrar que se a pessoa tem um histórico na família de tentativa de suicídio, lembrar que o suicídio tem uma genética importante, lembrar que se a pessoa já teve algum problema com álcool e drogas, já teve algum problema com depressão, tá, transtorno bipolar, esquizofrenia, essa pessoa está muito mais propensa a consumar o suicídio. Então, a gente tem que estar atento minimamente para fazer um tratamento. Não que o tratamento vai prevenir 100% dos suicídios. Uma época se falava, né, 90% dos suicídios podem ser prevenidos. Não é bem assim. Tá? A gente consegue prevenir. A grande maioria das pessoas que consumam suicídio não estavam em tratamento psiquiátrico, principalmente, nem psicológico. As pessoas estavam à mercê, tá? Ou tinham abandonado o tratamento, mas o tratamento, ele com certeza reduz drasticamente a taxa de suicídio. A ouvinte, nosso internauta aqui, coloca ali na live, está ali o nome da live, né, o nome dela, mas não precisamos trazer no ar. Ela disse que o Dr. Fábio ressalta muito bem o assunto. E ficar em 4 paredes fazendo reunião não resolve. Eu tenho caso na família. Eu sou a favor de falar mais sobre o assunto, porque as pessoas escondem e quando estão doentes, se enclausuram mais e têm vergonha de pedir ajuda. A família é a última que te ajuda. Falo por mim, porque tenho depressão e trato com medicamento. É a minha opinião. Muito importante a fala do Dr. Fábio, que diz aqui. Acho que ela quis dizer Rafael. Rafael, né? Dr. Moreno. Fábio Rafael é o colega. Então, mas está aqui o recado da ouvinte aqui na nossa live no Facebook. É por aí mesmo, né? E lembrar, nem sempre a gente vai ter o apoio da família. Por isso a importância da gente
ter bastante círculo social, que às vezes vai ser a pessoa do trabalho, vai ser o vizinho, vai ser um amigo que vai te dar o apoio aí quando você está mal. E lembrar que se você vai se afastando das pessoas, como é que as pessoas vão ficar sabendo que você não está bem? Então a importância da pessoa não desistir dos amigos, da família, de estar sempre por perto. Tá certo, muito obrigada, doutor Rafael Moreno, médico psiquiatra, participa conosco sempre às segundas-feiras aqui no Troca de Ideias, no quadro Direto ao Ponto. Tá certo, então. Um abraço a todos, então.